Olá, tudo bem? Meu nome é Maihara, mas todo mundo me chama de Mai. Minha mãe, de fato, foi muito criativa na hora de escolher o meu nome, né? E acredito que eu puxei um pouco dela, essa criatividade. Eu sou designer gráfico, trabalho com publicidade há mais de 10 anos e tô com a minha empresa há 1 ano e meio, a 3 Marketing. Eu fiquei sabendo sobre o Dia Mundial da Criatividade e eu fiquei, nossa, eu preciso muito participar. Veio, então, o coronavírus. O coronavírus que foi uma coisa que mexeu com a vida de todo mundo, né? Eu não conheço ninguém que não foi afetado pelo coronavírus. E, de repente, a gente já não podia mais fazer aglomerações. E, de repente, todos os eventos tiveram que ser cancelados. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o Dia Mundial da Criatividade não foi cancelado, foi reajustado. Ele se readaptou. E eu acredito que ele ficou ainda melhor, vai alcançar ainda mais pessoas. E é isso que importa, né? Então a gente está aqui para falar um pouco sobre isso. A minha proposta inicial era fazer um workshop, porque eu gostaria muito que fosse uma coisa interativa, sabe? Uma coisa no qual as pessoas pudessem participar, as pessoas tivessem atividades para estar fazendo durante, porque o tema é despertando a sua criatividade, e a criatividade é algo que você só vai despertar na prática. Eu posso passar aqui 3 horas falando pra vocês, não vou passar, tá? Eu tenho um limite de tempo, mas mesmo que eu passasse 3 horas aqui falando pra vocês todos os conceitos de criatividade, vocês só vão ser criativos, vocês só vão despertar essa criatividade que já existe dentro de vocês quando vocês colocarem em prática. Então, eu também precisei readaptar e reajustar o meu conteúdo para isso, né? Porque de repente a gente já não tem mais aquele contato, já não dá para fazer aquilo que a gente planejou, que era uma coisa mais prática, né? Então eu vou precisar da compreensão de quem está assistindo, da sua compreensão, para que a gente consiga estar sim realizando algumas atividades. Nós vamos precisar de 3 ferramentas para o nosso workshop. A primeira ferramenta, papel. A segunda ferramenta, caneta. E a terceira ferramenta, o nosso cérebro, que é, na verdade, a principal de todas, né? Porque mesmo sem papel e caneta, você consegue ainda desenvolver a sua criatividade. Mas aqui hoje a gente vai usar ainda o papel e a caneta só para dar uma facilitada. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é pegar esse papel e anotar lá em cima o seu nome, a data e uma nota de 0 a 10 para sua criatividade. Pronto? Fez a sua autoavaliação? Anotou? Ok, então vamos seguir. Primeiro a gente precisa entender o que é e o que não é a criatividade. A criatividade ela não é um dom, não é algo que algumas pessoas nascem com ela e outras nascem sem, ou umas nascem com muito e outras nascem com pouco. Isso não é real. Abraham Maslow falou algo muito interessante a respeito disso. Ele disse o seguinte, que o homem criativo, a pessoa criativa, não é alguém comum a quem algo foi acrescentado, mas é alguém comum de quem nada foi tirado. A criatividade é uma característica do ser humano comum, do ser humano médio. Todos nós nascemos criativos, todos nós somos, ou pelo menos temos o potencial de sermos criativos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que não é privilégio de alguns a criatividade. Outra coisa também que a gente precisa entender, a criatividade ela não está relacionada ao que você faz, ela está relacionada a como você faz o que você faz, independente do que você faça. É importante lembrar também que a criatividade ela não está relacionada a algo artístico. Você não precisa saber escrever um poema, ou pintar um quadro, ou tocar um instrumento para ser uma pessoa criativa. Até agora a gente falou sobre o que não é criatividade. Mas então o que é criatividade? A criatividade ela está extremamente vinculada à resolução de problemas, e não problemas só de uma forma negativa. Um problema pode ser, por exemplo, algo que existe e você quer melhorar. Ser criativo é você não se contentar com a primeira resposta certa. É você parar de usar os atalhos, mesmo os atalhos cerebrais que a gente usa, e passar a desbravar os seus caminhos, entendeu? É você ir pelo caminho mais longo, que é o caminho do pensamento. É um pensamento intencional, é você parar e pensar como eu vou resolver esse problema, quais são as formas que eu tenho de resolver esse problema. Porque uma coisa eu digo pra você, se tem um problema, tem uma solução. Eu sempre tento enxergar tudo dessa forma, sabe? Não importa o tamanho do problema, sempre tem uma solução. Até hoje eu nunca vi um problema que não tivesse solução. E acredito que você também não. Porque se a gente parar para pensar e pensar na nossa história, na nossa vida, a gente vai ver quantos problemas a gente já enfrentou,
quantos desafios já tiveram na nossa frente e todos eles foram resolvidos. E por que os de agora não vão ser? É só a gente pensar de uma forma criativa, é a gente trilhar um novo caminho, trilhar um caminho pelo desconhecido. Na situação que a gente vive hoje no mundo, da pandemia do coronavírus, trilhar o caminho pelo desconhecido, na verdade, é o único caminho que a gente tem, porque o que a gente vai viver amanhã, o que vai ser de nós, a gente não sabe. É desconhecido, mas ser desconhecido não significa que é ruim. Pode ser, na verdade, uma grande oportunidade pra gente crescer e pra gente atingir coisas que a gente nunca pensou que iria atingir, inventar coisas que a gente nunca pensou que iria inventar. Nós sabemos, por exemplo, que grande parte das coisas que hoje a gente usa tanto, como Uber, Airbnb, eles foram inventados em meio à crise. Quantas coisas que a gente usa hoje em dia foram inventadas no meio de guerras? A própria internet foi inventada no meio de guerras. E hoje é o que salva a gente aqui, né? É o que está ajudando a gente a se conectar, mesmo estando longe. Um outro ponto essencial é que criatividade é combinação, é conexão. É basicamente isso. Você ser criativo não significa que você precisa tirar ideias do zero, trilhar um caminho que ninguém nunca trilhou. Não é isso. Você pode muito bem, e geralmente a gente faz isso, juntar peças, entendeu? Você vai buscar ali no seu repertório o que você já viu algum dia na sua vida, do que você se lembra, formas que você possa resolver aquele problema. Muitas vezes você vai encontrar inspiração para resolver algo em um filme que você assistiu há muito tempo, ou numa notícia que você viu de algo que aconteceu do outro lado do mundo. E você usar aquilo no que você está fazendo não é ser criativo? É extremamente criativo. Você dá novos usos, novos sentidos a outras ideias. Não tô falando de plágio, viu, gente? Não tô falando de copiar nada. Eu tô falando sobre você buscar inspirações, buscar algo que já foi inventado, que já foi feito e empregar aquilo na solução de um novo problema. Isso sim é inovação. Eu quero apresentar para você, então, 5 ferramentas essenciais para ser criativo. E não, eu não tô falando de brainstorm. Por mais que brainstorm seja uma ferramenta excelente para aplicar a sua criatividade, ele não é essencial. Você pode ser criativo sem brainstorm, mas você não pode ser criativo sem as coisas que eu vou falar para você agora, ok? A primeira ferramenta que eu quero apresentar para você é o ócio. Sim, o ócio. O ócio muitas vezes ele é vinculado à preguiça, né? A você não fazer nada. E de fato, o ócio é você aproveitar os seus momentos nos quais você não tem nada para fazer. Seu momento de lazer, seu momento de assistir uma série, de assistir um filme, de ler um livro. Porque são nesses momentos que a nossa mente está mais livre para pensar, que o nosso cérebro está menos sobrecarregado, está menos cheio de ansiedades, cheio de ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E é daí que surgem algumas ideias. E também por inspirações que você pode pegar. Como a gente já falou, criatividade é combinação. E para você combinar alguma coisa, você precisa ter repertório, né? Então, filmes, livros, conversas com pessoas que pensam de forma diferente de você, que fazem coisas diferentes de você, são várias coisas que te trazem um repertório para que você possa combinar e aplicar na resolução dos problemas que você precisa. A segunda ferramenta indispensável para você ser criativo é a curiosidade. A curiosidade ela também está muito vinculada à questão do repertório. Então, para você ter um repertório amplo, você precisa ser curioso, você precisa querer saber mais, você precisa se interessar por coisas diferentes. Se você ficar assistindo sempre as mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas, como que você quer ter pensamentos diferentes? Como que você quer inovar? Entendeu? Você pode? Pode, mas é muito mais difícil. Então a gente precisa estar aberto e ter vontade, ter aquele desejo de fato de aprender coisas diferentes. Qual foi a última vez, por exemplo, que você leu algo sobre história? Na escola. A maioria, né, de nós foi na escola. Mas a verdade é que, gente, a internet tá aí pra gente pesquisar e aprender coisas completamente diferentes. Faz um curso, tanto curso que tá sendo lançado nesses dias que todo mundo tá em casa, tantas lives que estão sendo lançadas. Você já pensou em assistir uma live de alguém que você nunca assistiu? Eu tenho certeza que essa pessoa vai te trazer alguma coisa diferente do que você tá acostumado. A terceira ferramenta é a experimentação. Por mais que você tenha um repertório enorme, que você tenha ideias incríveis, você não vai conseguir solucionar nenhum problema se você não começar a aplicar essas ideias de alguma forma. E se você ficar esperando fazer sempre a coisa certa,
fazer alguma coisa que seja à prova de erros ou planejar milimetricamente cada um dos seus passos, você nunca vai conseguir tirar nada do papel. A gente vai aprendendo no caminho mesmo. Às vezes é difícil ouvir isso, mas é verdade, a gente aprende no caminho. Por mais que a gente planeje várias coisas, geralmente a gente não consegue lidar prever todas as situações que podem acontecer. E para que alguma coisa não derrube a gente, é importante a gente estar aberto para experimentar e para falhar também, porque a falha é uma parte muito importante na experimentação. Thomas Edison mesmo, ele tem uma frase muito conhecida que fala que ele não falhou 10.000 vezes, ele descobriu 10.000 maneiras que não funcionavam. Então a experimentação é muito baseada nisso. A quarta ferramenta indispensável para o desenvolvimento da sua criatividade é a humildade. É você saber ouvir pessoas que não entendem tanto quanto você da sua área, que não entendem tanto quanto você da sua vida. Porque muitas vezes a gente bloqueia, né, um pouco quando as pessoas vêm falar alguma coisa, vêm dar palpite, né? Falando assim, essa pessoa não sabe o que eu tô vivendo, essa pessoa não sabe o que eu faço. Mas às vezes dá pra gente tirar alguma coisa boa disso. A quinta ferramenta é a antifragilidade. Eu colocaria nesse lugar resiliência, mas eu tenho aprendido o conceito de antifragilidade e percebi que ele se enquadra melhor. Porque você ser resiliente é independente das coisas que acontecem na sua vida, você conseguir se manter firme nos seus objetivos. Mas antifragilidade é na hora que o caos vem, na hora que ele bate em você, você cresce, você expande. Isso é importante. Na hora que o problema vem, você expande, entendeu? Isso é extremamente importante dentro da criatividade. Quando os problemas aparecem, quando você precisa solucionar, quando as coisas não dão certo, quando as suas experimentações só resultam em falhas, você vai melhorando e consegue encontrar uma solução ainda melhor para o problema que você está tentando solucionar. Agora eu quero fazer com você uma pequena dinâmica antes de finalizar. É o seguinte, eu preciso que você pause esse vídeo, tá? E aí você pegue a folha de papel que você separou lá no início e você escreva lá um problema que você precisa solucionar. Pode ser um problema na sua empresa, pode ser um problema pessoal, pode ser um problema profissional, pode ser algo, como a gente falou no início, que não seja de fato um problema, mas algo que você quer melhorar. Daí, o que você vai fazer? Você vai escrever na folha, embaixo do problema, 30 ideias de soluções. Você fala, mas Rara, onde que eu vou arranjar 30 ideias de soluções? Não se preocupa, você vai conseguir. Se você não conseguir pensar em todas, pede ajuda. O que a gente falou aqui agora sobre humildade, sobre você buscar ideias de pessoas que têm visões diferentes de você, pede ajuda, conversa com pessoas que você conhece e vai absorvendo, entendeu? Essa ideia talvez eu possa implementar, essa ideia vai para minha listinha de possibilidades, entendeu? A primeira coisa é não julgar. Mesmo as suas ideias, não julga, ok? Não julga as suas ideias. Coloca as suas ideias no papel e depois que você terminar, se passar de 30 não tem problema, melhor ainda, mas força o seu cérebro. Se empenha nisso. Usa o seu pensamento intencional. Age intencionalmente na sua vida para que você consiga atingir coisas diferentes nela. E depois que você escrever essas ideias de soluções, aí você volta aqui pro vídeo pra gente poder finalizar, ok? Bom, se você voltou pro vídeo já, eu acredito que você já fez a sua listinha, né, com o seu problema e todas as suas soluções. Eu vou te pedir o seguinte, que você escolha 3 ideias para você experimentar, para você colocar em prática, tá? Se você quiser colocar mais, até pode pôr, mas é importante a gente não colocar um número muito grande, porque você tem que ter um limite ali de experimentação. Não funcionou? Procura mais 3 lá, ou arranja mais ideias, coloque em prática até resolver o seu problema. E eu tenho certeza que você vai encontrar soluções que você nem tinha pensado antes. Então, gente, para concluir, eu gostaria que você olhasse para esse papel onde você anotou todas essas ideias e dá novamente uma nota para sua criatividade. Se autoavalia. Você acha realmente que alguém que não fosse muito criativo conseguiria encontrar 30 soluções para um problema? Um problema que talvez você tá já na sua cabeça tem muito tempo tentando resolver e não sabe como resolver? Então você é sim muito criativo. Espero que todo mundo aí esteja colocando 10, e se você não tá colocando 10 ainda, se você não acha que você é muito criativo, continua exercitando o seu cérebro, exercitando a sua força de vontade, a sua força de pensamento, tá? E força de pensamento eu não quero falar assim, pensamento que você vai atrair alguma coisa, não. Tô falando de pensamento mesmo, cérebro, é você parar
olhar para a situação e falar, eu não vou levantar dessa cadeira enquanto eu não pensar em várias ideias para resolver isso daqui. E não desistir. Conforme você for experimentando e você for falhando, entender que você não errou. Você encontrou uma forma de não fazer, assim como disse Thomas Edison. Eu espero que tenha sido útil para você, eu espero que de fato você tenha despertado essa criatividade que está dentro de você e espero que na próxima edição do Dia Mundial da Criatividade seja eu ouvindo você falar.